pessoal, mais uma vez bem-vindos ao canal Alê Audiobook, Além das Páginas. É sempre muito bom ter você aqui comigo nessa leitura deste livro Mentes Brilhantes, de Alberto Delissola. E agora vamos ao capítulo 14, o regulador de leitura. A técnica mais importante em um treinamento de leitura dinâmica é o uso do regulador de leitura. Em contrapartida, pouquíssimos cursos de leitura dinâmica do país ensinam essa técnica. O motivo de não ensinarem eu realmente desconheço, visto que a técnica do regulador não é apenas eficiente, mas também fácil de usar. Você só precisará usar seu dedo, caneta ou lápis. Ainda que a parafernália, dactoscópio e outros equipamentos utilizada por alguns cursos de leitura dinâmica possa realmente aumentar sua velocidade de leitura, a falta de praticidade que o uso desses equipamentos acarreta acaba desanimando o treinamento. Entendo que o treinamento de leitura dinâmica precisa ser como uma dieta balanceada. É preciso que ele seja incorporado no dia a dia, sem sacrifícios. O uso do regulador foi descoberto por Evelyn Wood, pioneira nos estudos sobre leitura dinâmica. Em um dia como outro qualquer, Evelyn decidiu limpar alguns de seus livros empoeirados do porão. Enquanto limpava cada página, inconscientemente, Evelyn começou a acompanhar com seus olhos o movimento de suas mãos. Para sua surpresa, ao limpar cada página, ela estava sendo capaz de, simultaneamente, ler cada uma delas a velocidades incríveis. E foi assim que nasceu o método Wood de leitura dinâmica. Veja algumas vantagens do uso do regulador de leitura. O regulador de leitura ajuda o leitor a manter um ritmo mais acelerado durante o estudo de qualquer tipo de material escrito. O uso do regulador de leitura também promove um aumento da concentração. Observe que, se você não estiver concentrado durante a leitura, acabará percorrendo um trajeto bastante irregular com seu regulador de leitura. Assim, ainda que você se distraia, rapidamente perceberá sua desatenção e forçará novamente o foco na leitura. O regulador previne o retrocesso durante a leitura, seja ele involuntário ou voluntário, favorecendo a compreensão do texto. Veja os estágios para a aplicação e o treinamento de leitura utilizando o regulador de leitura nos próximos itens. Estágio 1. Acostume-se com o regulador. Utilize seu dedo, lápis ou caneta com tampa para percorrer a região logo abaixo da linha que você está lendo. Se você estiver lendo no computador, use o mouse. O seu dedo, lápis, caneta ou mouse será seu regulador de leitura. Quando você terminar uma linha, mova o regulador para a região logo abaixo à próxima linha e repita o processo até o final da sua leitura. Mantenha seus olhos acima do regulador, mas nunca olhe diretamente para ele. Sua atenção deve estar voltada para a visualização das palavras e não do regulador. Em 1843, um estudioso francês chamado Leclerc descobriu que as letras de origem fenícia, como as de nosso alfabeto, eram identificadas apenas pela parte superior. Com base nessas informações, observe que é importante que você não fixe sua atenção a nenhuma palavra em especial. Para utilizar o máximo do potencial de seus olhos, utilize o princípio descoberto por Leclerc, fixando seu olhar levemente acima das palavras a serem lidas, lendo o máximo de palavras em cada fixação ocular. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a leitura não é efetuada em um ritmo constante. Assim, é importante que você diminua o ritmo de seu regulador caso você encontre algum trecho um pouco mais complexo. O leitor dinâmico, assim como um maratonista, precisa utilizar o ritmo adequado
de acordo com os desafios que forem surgindo. O importante é não parar e manter sempre um ritmo, ainda que esse ritmo se altere ao longo da leitura. A partir de hoje, tente utilizar o regulador para todo tipo de leitura que você fizer. Ao dizer todo o tipo de leitura, estou incluindo a leitura deste livro. Comece a utilizar o regulador agora mesmo. Se você não tiver o hábito de ler diariamente, é importante que, durante esse estágio de adaptação ao uso do regulador de leitura, você o utilize ao menos 15 minutos por dia. Lembra-se das metas diárias de leitura? Defina uma meta de leitura adequada para utilizar o regulador ao menos 15 minutos por dia. Nesse estágio de adaptação, se ao utilizar o regulador você sentir alguma perda sensível na compreensão do texto lido, pare de usá-lo por alguns instantes. Após a compreensão do trecho que originou suas dúvidas, retome ao uso do regulador. O uso do regulador demanda uma maior concentração do leitor. Assim, é comum que no início ele diminua um pouco sua compreensão durante a leitura. Ainda que esteja no primeiro estágio para o uso do regulador, você provavelmente já perceberá um aumento da sua velocidade de leitura. Esse aumento pode não ser drástico, mas certamente já fez o exercício valer a pena. O aumento acontece porque esse exercício elimina o hábito do retrocesso, seja ele consciente ou inconsciente. Adultos talvez sintam vergonha de utilizar algum regulador de leitura em ambientes públicos, receosos de que possam achar que você está aprendendo a ler. No entanto, tenho certeza de que se você explicar que se trata de um método revolucionário de leitura, eles não apenas acharão interessante, como também lhe pedirão para saber mais sobre o assunto. Nesses casos, a única dica que dou é a seguinte: não empreste o livro. Eles ficarão tão interessados no assunto que provavelmente não o devolverão tão cedo. Estágio 2. Diminua o trajeto do regulador. Agora que você já se adaptou ao uso do regulador, o próximo passo é diminuir o trajeto percorrido por ele ao longo de cada linha. Como você deve ter percebido, os olhos são bem mais rápidos que seu regulador. Assim, para acelerar a sua leitura, é importante que você diminua o trajeto percorrido pelo regulador de leitura. Inicie o trajeto alguns centímetros após o início da linha e termine-o antes que a linha termine. Inicialmente, diminua o trajeto para 2/3 da página. Com o aumento da sua velocidade de leitura, o trajeto diminuirá gradativamente, até alcançar apenas a metade da linha a ser lida. Mais uma vez, será necessário que você utilize o regulador ao menos 15 minutos por dia, por pelo menos mais 3 ou 4 dias. Neste momento, sua velocidade de leitura já terá alcançado um nível formidável de velocidade e compreensão. No entanto, nesse estágio, a velocidade ainda não é nosso objetivo. Desse modo, não exagere. É importante que você continue lendo todo o material, sem saltar linhas e mantendo o nível de compreensão no máximo possível. A velocidade de leitura alcançará níveis extraordinários a partir do próximo estágio. Estágio 3. Exercícios de velocidade. Agora é a hora. Chegou o momento de começarmos a aumentar a velocidade do seu regulador de leitura. Logo abaixo, você encontrará alguns exercícios para aumento da velocidade do regulador. Esses exercícios estão divididos em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. Mais uma vez, solicitarei que você crie metas bem definidas para a leitura. Será preciso que você faça cada um desses exercícios ao menos 15 minutos por dia, dispensando uma semana para os exercícios básicos, outra semana para os exercícios intermediários e uma semana para os exercícios avançados de velocidade de leitura. Se você quiser melhorar ainda mais a sua velocidade de leitura, não há problema em fazer os exercícios mais vezes por dia.
No entanto, nesses casos, o ideal é que você dê o máximo de intervalos entre cada sessão de treinamento, 15 minutos. Por exemplo, se quiser fazer 2 sessões de treinamento por dia, é preferível que faça uma pela manhã e outra pela noite. Nesse momento de seu treinamento de leitura, é importante que você faça uma distinção bem clara entre os exercícios de leitura, uso do regulador nos 2 estágios iniciais, e os exercícios de velocidade. Não utilize livros que você realmente precisa compreender bem para os exercícios de velocidade. Para esses exercícios, escolha um livro que tenha as páginas bem semelhantes, com o mínimo de figuras ou diagramas, e conteúdo razoavelmente simples. Esse será o seu livro de treinamento de velocidade. Ao contrário dos 2 estágios anteriores, durante o treinamento de velocidade, você terá que focar sua atenção na velocidade, deixando a compreensão para segundo plano. Esse é o motivo por qual você precisará nomear um livro especialmente para esses exercícios. Eles aumentarão gradativamente sua velocidade de leitura cotidiana. Veja a seguir os exercícios de velocidade a serem feitos nas próximas semanas. Exercício de velocidade nível básico. 1. 15 minutos. Para realizar esse exercício, é importante que você escolha um trecho do seu livro de exercícios de velocidade que você ainda não tenha lido. Marque o ponto em que você vai iniciar sua leitura e comece a ler com sua velocidade usual. Utilize um despertador para marcar 10 minutos. Esse será o tempo que você terá para ler com a sua velocidade usual de leitura. Não tente aumentar sua velocidade nessa primeira leitura. Após os 10 minutos, marque o ponto do livro em que você chegou. Agora, volte ao ponto onde você começou a ler e releia o que você acabou de ler. No entanto, dessa vez, tente ler o mesmo trecho em apenas 5 minutos. Utilize o regulador para garantir que você não salte linhas, lendo todas as palavras de todas as linhas, mas bem mais rápido. Tente manter o regulador de leitura em um ritmo constante. Se você não conseguir alcançar o ponto de chegada antes de terminar em os 5 minutos, tente fazer essa segunda leitura um pouco mais rápido do que da primeira vez. Após a segunda leitura, anote o número de palavras lidas por minuto. É importante que, na primeira semana de treinamento, você faça esse exercício ao menos uma vez por dia. No entanto, conforme dito anteriormente, não existe problema em fazer mais de uma sessão todos os dias, contanto que você respeite o intervalo entre cada uma delas. Exercício de velocidade, nível básico 2, 20 minutos. Esse exercício é basicamente o mesmo que o anterior, com algumas extras. Conforme o exercício anterior, faça uma primeira leitura de 10 minutos. Ao final dessa leitura, anote em seu caderno algumas palavras-chave que definam o texto que acabou de ler. Dispense cerca de 1 ou 2 minutos anotando essas palavras. Em seguida, faça a releitura rápida de 5 minutos. Após essa releitura, dispense mais 1 minuto, acrescentando mais palavras à lista escrita anteriormente em seu caderno. Exercício de velocidade nível intermediário 1, 17 minutos. Esse exercício é similar ao exercício do nível básico 1. No entanto, em vez de fazer a releitura em 5 minutos, releia em 2 minutos. Mais uma vez, é importante ler todas as linhas com um ritmo constante de leitura. Nesse exercício, sinta-se à vontade em utilizar algumas das estratégias de ajuste para o regulador que iremos descrever logo a seguir no estágio 4. Exercício de velocidade nível intermediário 2, 20 minutos. É basicamente o mesmo exercício que o nível intermediário 1. No entanto, você acrescentará a cada leitura 10 minutos, 5 minutos e 2 minutos. Uma sessão de revisão em que você anotará palavras-chave que definam o trecho lido. Exercício de velocidade nível avançado 1, 25 minutos. Marque um ponto inicial e comece a ler o trecho com seu ritmo normal de leitura. Após 5 minutos, pare e anote o ponto de chegada.
Conte o número de páginas lidas e multiplique por 3. Este será seu ponto de chegada durante a releitura do mesmo trecho. Se você tiver lido 2 páginas, seu objetivo será ler 6 páginas, contadas a partir do ponto inicial de leitura previamente marcado em seu livro. Nessa primeira releitura, seu objetivo será alcançar um novo ponto de chegada em apenas 12 minutos. Para isso, você provavelmente precisará aumentar um pouco sua velocidade. Ao terminar, anote em um caderno as palavras-chave que definam o assunto que você acabou de ler. Em seguida, releia as mesmas páginas em apenas 6 minutos. Ao final, acrescente mais palavras-chave às suas anotações. Exercício de velocidade nível avançado 2, 40 minutos. Faça o exercício anterior com as seguintes diferenças. Após a primeira leitura, multiplique o número de páginas lidas por 5, em vez de multiplicar por 3. Em seguida, você terá 20 minutos para a primeira releitura e 10 minutos para a segunda releitura. Estágio 4. Escolhendo um ajuste para o regulador de leitura. Conforme sua velocidade de leitura for aumentando, você talvez sinta dificuldade em ajustar a velocidade do regulador com a velocidade dos seus olhos. Nesse estágio, você deve escolher um ajuste de velocidade para seu regulador de leitura. Desse modo, em vez de seguir um trajeto que percorre a região logo abaixo da linha que você está lendo, você pode escolher um trajeto que se inicie na metade da primeira linha, indo em linha reta no sentido vertical para a última linha. Caso prefira, você também pode escolher um trajeto em forma de um S ou até mesmo de um sinal de interrogação. Veja nas páginas seguintes alguns ajustes entre os quais você poderá escolher. No entanto, se preferir, escolha seu próprio ajuste. Não existe ajuste melhor ou pior que os outros. Assim, o melhor a fazer é escolher um que se ajuste melhor a você. Faça alguns dos exercícios de velocidade previamente descritos associados a alguns desses ajustes para definir aquele que tornará a sua leitura ainda mais rápida, porém bastante confortável. Anteriormente, você utilizava o regulador para manter-se focado em cada linha. Agora, você utilizará o ajuste para manter-se focado na página inteira. No entanto, ainda que você utilize alguns desses ajustes, é importante que você não salte linhas ou palavras. O ajuste é apenas um atalho que o regulador utilizará para conseguir acompanhar os seus olhos. Para obter o máximo de compreensão, é importante que você leia todas as linhas. Com o passar do tempo, você passará a definir ajustes específicos para cada tipo de material que você lerá. Você pode usar aquele primeiro ajuste para o regulador, em que ele percorre a região logo abaixo de cada linha, para assuntos mais complexos. No entanto, você poderá usar o ajuste em forma de S para ler romances ou textos mais fáceis. E agora eu vou projetar na tela os reguladores que ele está falando aqui que ele trouxe. Tem aqui no livro. Esse primeiro é o trajeto realizado pelo regulador no primeiro estágio. Esse segundo é o trajeto realizado pelo regulador no segundo estágio. Aparentemente, eles são iguais. O terceiro trata-se do ponto de interrogação, o S que ele falou, que é o trajeto realizado pelo regulador no terceiro estágio. E, por último, o trajeto realizado pelo regulador no quarto estágio. Bem interessante. Metrônomo como regulador de leitura. Imagine que você está dirigindo em uma estrada a 100 km por hora. De repente, seu namorado ou sua namorada
tampa o velocímetro do carro e lhe pede para desacelerar até que o carro atinja apenas 20 quilômetros por hora. A que velocidade você acha que pararia de desacelerar? Qual seria a velocidade que você julgaria como 20 quilômetros por hora? A maioria das pessoas que realizou essa experiência parou a desaceleração quando o carro estava entre 40 e 60 quilômetros por hora. O motivo para essa variação é o fato de o cérebro se habituar a um parâmetro a ele apresentado e começar a utilizá-lo para comparar com todas as próximas experiências. O metrônomo é um instrumento que serve para regular os diversos andamentos da música, constituído por um pêndulo que oscila por meio de um motor de rotação horária, em que cada oscilação corresponde a um tempo de compasso musical. Há também metrônomos eletrônicos, em que cada tempo de compasso é indicado pelo piscar de um LED e por um som eletrônico. Ele é muito utilizado por músicos em seus ensaios. Utilizaremos o metrônomo e o relativismo natural do cérebro para aprimorar a velocidade de leitura. Para isso, vamos usar cada batida do metrônomo como guia para a fixação visual durante a leitura. Dessa forma, um regular, estável e suave ritmo de leitura pode ser estabelecido e mantido, e a costumeira desaceleração na leitura pode ser evitada. Uma vez estabelecidas as circunstâncias possíveis de leitura, o ritmo do metrônomo pode aumentar em uma batida por minuto e aumentar a sua velocidade de leitura. A cada minuto, seu cérebro vai se acostumando ao novo parâmetro de velocidade e você acaba se acostumando a ler de maneira bem mais rápida. Uma segunda maneira de utilizar o metrônomo em seus treinamentos de leitura é o uso do relativismo natural do cérebro. Para utilizarmos esse relativismo, você colocará o metrônomo em uma velocidade extremamente alta, de forma que você não consiga compreender o texto. Ainda que não consiga compreendê-lo ao ler nessa velocidade, tente se acostumar com esse padrão e continue fazendo as fixações no ritmo dado pelo metrônomo. Em seguida, você reduz a velocidade até um ritmo que consiga compreender. O simples fato de você ter feito diversas fixações visuais em um ritmo mais intenso foi o suficiente para o seu cérebro criar um novo padrão. Assim, ao desacelerar, você se acostumou a uma nova velocidade, que provavelmente é ao menos o dobro da sua velocidade usual de leitura. Os ganhos obtidos pelo uso do regulador de leitura ou metrônomo são os mesmos. É importante destacar que cada um deles tem suas vantagens específicas. O regulador de leitura não é capaz de utilizar o relativismo do cérebro para a aquisição de velocidades mais altas de leitura, mas é mais prático e pode ser utilizado em qualquer lugar. Em contrapartida, o metrônomo usa o relativismo do cérebro para aumentar a sua velocidade de leitura, mas é bem menos prático. Assim, os dois possuem suas vantagens e desvantagens. Cabe a você decidir o melhor contexto para utilizá-los. Considerações finais. O uso do regulador de leitura e do metrônomo, associado aos exercícios de velocidade, por um período de 4 semanas, aumentará a sua fluência de maneira inacreditável, levando sua leitura a uma maior velocidade e compreensão como nunca antes vista. Após o primeiro mês de treinamento, agende alguns exercícios de velocidade ao longo de cada mês. Esses exercícios preservarão os ganhos de sua leitura em velocidade e compreensão. Até mesmo leitores mais experientes sentem o quanto a prática, ainda que casual, desses exercícios pode acrescentar. Uma pergunta que você deve ter é a seguinte: algum dia eu pararei de usar o regulador de leitura? A resposta é simples: depende apenas de você. Algumas pessoas, após os treinamentos, continuam a utilizar o regulador para todas as suas atividades de leitura. Em contrapartida, outras pessoas, após o treinamento, sentem que pode ler a velocidade muito alta sem utilizá-lo.
Particularmente, não gosto de usar o regulador para a leitura de algum material que eu leia por prazer, como romances ou poesias. No entanto, independentemente da sua escolha, é importante que você use o regulador quando sentir alguma queda em sua velocidade de leitura ou compreensão. E assim nós finalizamos este capítulo 14 com os cachorrinhos aqui de fundo. Perdão por isso. Obrigada por estarem comigo e até o nosso último capítulo com as considerações finais. Obrigada por estarem comigo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Tchau, tchau.